Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma indicação, na verdade são várias indicações para o ano de 2026. Eu não fiz nenhuma crítica, de livro esse mês de dezembro, que está complicado, mas eu vou voltar, com fé, se Deus quiser, em janeiro. Mas eu não poderia deixar de indicar 12 livros para vocês lerem em cada um mês. E aí o primeiro, que é janeiro, é o Profeta Pródigo, que é a história de Jonas. Então, assim, para a gente começar tentando acertar, né? Então, esse livro é muito interessante. Outro livro que eu acho que eu indico para fevereiro é O Agir Invisível de Deus. Que às vezes a gente pensa que Deus não está agindo e a gente fica, achando que Deus esqueceu da gente. E a questão também de você ver o temor a Deus, ter respeito ao Senhor e ver que o Espírito Santo sempre trabalha. Então a gente precisa ler, sim, esse livro. Eu indico em fevereiro. Em março, aí eu trago Desmascarando o Espírito de Jezabel. Se você é cristã, se você acredita, que o Senhor vai voltar, você pode ter certeza que o Espírito de Jezabel já está trabalhando e você precisa ter discernimento. Então esse livro aqui pode te ajudar. Outro que eu indico é Histórias Lindas de Morrer. Então, de Ana Cláudia é um livro maravilhoso. Um livro que você vai aprender, que mesmo no final da vida você continua aprendendo. E você vai se emocionar com as histórias aqui. Muito interessante, eu indico sim. Outro livro que você deve ler é em maio, É Ego Transformado. Então, assim, você perceber a questão do seu ego. Se você é uma cristã ou cristão, você precisa entender que o ego precisa realmente estar entregue ao Senhor. E assim a gente começa a entender que não depende da nossa opinião nem da opinião do outro. Depende do que Deus pensa de nós. Então, assim, é um livro pequeno, mas bem interessante. Você vai gostar. Outro que eu puder deixar de ir em junho, Não Me Submeto. Um olhar sobre a submissão bíblica para você entender o verdadeiro significado da submissão. Então, assim, indico sim, é um mês, de junho, então é um mês interessante que você precisa entender. O mês do namorado, você dá de presente ao namorado, o mês anterior das mães, Você também pode dar para sua mãe ler em junho, é interessante. Outro livro que eu indico é de Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. É uma questão de você se entregar ao Senhor, não querendo saber o que está por trás, o que as pessoas estão pensando, deixando, ou falando, é fanática, ficando fanática. Até que nada mais importe, você precisa ler esse livro. Outro livro que eu achei bem interessante é Tudo sobre o Amor. Você vai ter uma perspectiva bem diferente do que é realmente o amor. Você vai perceber que abuso e amor eles não andam juntos e você vai ficar surpreendente com o que você vai ver aqui. Eu indico sim esse livro. Já que já estou no mês de... Já me perdi, gente. Junho, agosto, tá? No mês de agosto, setembro, eu indico aqui, Oração. O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus. É interessante esse livro. A maioria deles eu já fiz, já indiquei, fiz crítica e tudo. Mas esse daqui, tá sentindo, a oração tá fraca, comece a ler esse livro aqui, eu indico. E aí vem outubro. Gente, eu não posso deixar de falar desse livro, que é outubro aqui. O Peregrino. Se você é cristão, se você quer dar continuidade à sua caminhada como cristão, você precisa ler urgentemente esse livro. Outro livro que eu indico é O Culto ao Oculto, que é um livro bem interessante, que você vai perceber como você é filha de Deus e que você não pode colocar ninguém nesse trono a não ser o Senhor. Tá? É a questão de você idolatrar outras coisas. Então é bem interessante. É um livro que você deveria ler em novembro. E outro livro em dezembro é Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Então é bem interessante você ler, E quem sabe você esteja até com raiva, chegou dezembro e aí não conseguiu fazer o que você queria. Coloque toda a sua ira, toda a sua raiva. Você vai aprender a como colocar tudo na mão do Senhor. E perceber que Deus não trabalha na ira, Ele não trabalha com rancor. Então assim, eu indico sim. E eu espero que vocês comprem e
leiam, porque vocês vão ver como é interessante. Mas eu indico sim, pense, nem que seja, se vocês não puderem comprar esses todos os livros, mas tente, porque livro realmente faz a gente pensar e modificar, aplicar na nossa vida e modificar a nossa vida. Então, pense nisso.